Boa tarde, sejam bem-vindos. Vi aqui que o pessoal está entrando. Eu sou Priscila Souza, procuradora do município de Porto Alegre. Hoje vamos dar início a mais uma palestra do Centro de Estudos de Direito Municipal. E o tema de hoje da palestra é Impactos da Inteligência Artificial da Advocacia Pública à Sociedade. Esse tema tão instigante, que cada vez mais é objeto de estudos, tanto na área pública como na área privada. O palestrante de hoje é o Dr. Bernardo Barreto Bastos. Ele é procurador do município de Rio Largo, já foi também procurador da cidade de São Paulo, professor, engenheiro civil, mestre em engenharia pela PUC-Rio, coordena projetos de desenvolvimento de softwares e inovação. Então, sem mais delongas, já passo a palavra para o Dr. Bernardo. Fique à vontade para iniciar a sua exposição. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que o som esteja audível. Se não tiver, por favor, alguém me avisa. Primeiro, quero agradecer o honroso convite da PGM de Porto Alegre, em nome da doutora Priscila Souza, e também dos meus diletos amigos aí de Porto Alegre, doutora Daniela Copete Cravo, doutora Vanesca, Alexandre Dionello, o Armando Domingos, a Cris não é mais da Procuradoria, mas manda um abraço de toda forma. E estou muito feliz de ter recebido esse convite e poder falar aqui com vocês. Bom, o tema é um tema bem amplo, né, dos impactos da inteligência artificial da advocacia pública para a sociedade. É uma palestra que eu tenho feito há mais ou menos um ano e ela tem mudado radicalmente, porque é uma das características da inteligência artificial. A gente vê mudanças muito rapidamente. Algumas previsões que pareciam polêmicas, eu nem faço mais porque já se concretizaram. Então, a palestra, ela tá. Eu vou até fazer uma coisa que eu faço nas minhas apresentações, que é o. Vou dizer a conclusão antes de falar sobre o tema. Eu sei que hoje em dia a gente tem uma sensibilidade muito grande aos spoilers, né? A gente não tem muita gente que tem a emoção de não saber o que vai ser dito. Mas eu sou da moda antiga e essa semana um dos podcasts favoritos que eu sigo é de um gaúcho, que é o professor Moreno. Ele é um especialista em mitologia e mitologia grega. E ele disse que a humanidade inteira sempre gostou das histórias repetidas, né? Essa história de gostar da novidade, da surpresa, é um vício moderno, né? E, e não é para todo mundo, é para os adultos, porque as crianças continuam a moda antiga. Quem tem filho sabe que as crianças gostam de ouvir aquela mesma história várias vezes, né? Se deixar todo dia, você tem que contar a mesma história mais de uma vez por dia, porque o prazer da narrativa ele não está em se saber o que vai acontecer, mas no percurso. Dito isso, aqui está. Também ajuda muito quem está sem tempo, porque aí basta ver esse slide que já pode ir embora, que já viu 90%, que é a conclusão da apresentação. Primeiro ponto, a gente vai ver se a inteligência artificial é de fato relevante. Já antecipo que eu defendo que a inteligência artificial é super relevante, a ponto de achar que é uma das tecnologias mais revolucionárias da história da humanidade, né? Certamente a mais importante do nosso tempo de vida, né? Um segundo ponto, que é o que sempre nos preocupa, é qual seria o impacto dela na nossa profissão, na advocacia pública, né? O que a gente pode esperar que aconteça dentro da advocacia pública, né? E também já adianto que eu acho que vai mudar muito. A advocacia vai mudar demais, a nossa profissão já mudou, né? E a tendência é mudar muito mais. O terceiro ponto é saber e os impactos fora da nossa profissão, os impactos da advocacia pública na sociedade como um todo. Aí é que eu acho que é tão mais relevante
que parece até que a gente está conversando sobre uma coisa irrisória quando a gente fala da nossa própria profissão, porque os impactos na sociedade tendem a ser gigantescos. E dito isso, se de fato tudo isso que se promete for acontecer, quais são as ferramentas que a gente pode se apegar para não só se adaptar, mas também participar de uma nova era, do novo mundo que se avizinha? Então vamos lá. Já está feito o resumo. Bom, primeiro ponto, né, a relevância da inteligência artificial. A inteligência artificial, né, tecnicamente, é um método de programação. É um método de programação que já existe há muitos anos, desde a década de 50, 1950, né, e que não é de uma sofisticação gigantesca, é relativamente simples matematicamente, só que ele ganhou muita relevância porque, em paralelo a esses desenvolvimentos de software, os chips, os processadores, os computadores ficaram muito poderosos, né? Então, essa combinação de computadores muito poderosos com essa técnica de programação tem feito surgir resultados que são inesperados, né? Tem ramos da inteligência artificial, a visão computacional. Hoje todo mundo brinca com o Google Lens, né? A gente tirar uma foto, né, ou um filme, ou compartilhar sua tela com um agente desses, como é possível fazer hoje em dia, e o programa aí interpretando o que ele está vendo, entre aspas, né, o que está acontecendo no campo visual, é uma técnica que só foi possível depois dos avanços da inteligência artificial. Tradução é uma outra coisa. Tradução entre idiomas, né? Sempre houve a tentativa de softwares para fazer isso, né? Tem os Global Links, são softwares antigos, mas sempre foram muito toscos, né? Eles tinham muita dificuldade de entender os contextos, né? Era muito comum traduções ao pé da letra, né? Hoje em dia, os modelos de linguagem eles são excelentes tradutores, tanto que eles superaram os tradutores oficiais das maiores companhias, né? O Google Translator perde para o ChatGPT em capacidade de tradução, porque os modelos de linguagem têm uma capacidade muito grande de entender o contexto. E o entendimento de contexto, para nós que trabalhamos com texto, é muito importante, porque a gente pode fugir das buscas textuais, que era o normal de uma busca no Google até alguns anos, quando a gente ia buscar jurisprudência, até hoje, dependendo do tribunal, né, se você vai buscar no STJ, ainda é uma busca textual. Você tem que calhar das palavras-chave que você escolheu para colocar na busca serem as palavras-chave que vão estar num acórdão, e ele vai listar, primeiro, por quantitativo daquelas palavras, o que pode não ser um resultado tão bom. O melhor resultado seria que o modelo analisasse o contexto do que você está falando, né? Não buscasse aquelas palavras idênticas, mas buscasse palavras que possam estar relacionadas e depois hierarquizar isso por relevância, como já existem modelos que fazem isso. A solução que foi contratada pela PGM de Porto Alegre, do Minuto IA, ele faz uma busca contextual na jurisprudência, né? Tem um teste simples que você faz. Se você colocar, por exemplo, no site do STF, e eu quero você botar, estou procurando aquela decisão sobre a legalização da maconha. Você não acha se você escrever legalização da maconha, porque o termo maconha não está na decisão. Ele simplesmente ignora aquilo. Se você faz a mesma pergunta na seção de jurisprudência do Minuto IA, ele vai achar o precedente que está usando o termo cannabis, né? Então, a inteligência artificial está em todos os lugares, em pequenas e grandes modificações. Um dos marcos históricos da inteligência artificial, e até hoje ele é usado como uma metonímia, quando alguém quer dizer que vai ter uma revolução, é o momento alfa zero. Ah, o momento alfa zero dos agentes, o momento alfa zero, né, da busca. O momento alfa zero se deve porque teve um software em 2017 chamado Alpha Zero, que, treinado por inteligência artificial, de repente se mostrou o mais eficaz para os ambientes controlados, como os jogos de tabuleiro, né? Jogos de xadrez, de Go, né? O AlphaZero mostrou que ele
né? Ele é capaz de ganhar de qualquer ser humano com facilidade, supera o ser humano, né, com muita facilidade em qualquer um desses jogos. Hoje é impossível, ninguém nem cogita, né, o maior e mais inteligente ser humano ou a equipe de enxadristas enfrentar o AlphaZero está fora de cogitação, porque já é um consenso que a capacidade humana não é capaz de vencer esse jogo. Esse jogo é um pouco diferente daquele que quem é da minha geração vai lembrar, que foi o Deep Blue da IBM, que desafiou o Kasparov, que era o grande enxadrista da época. E o Deep Blue empatou um jogo, ganhou outro. Era um jogo duro, né? A máquina contra o homem era um jogo duro. Só que o Deep Blue ele estava usando a programação tradicional. Ele não estava usando a técnica de IA. O AlphaZero usando a técnica de IA é muito mais surpreendente. Primeiro que o modelo ele foi treinado em poucas horas, né? Com pouquíssimas regras e sem ver nenhum jogo de nenhum adversário. Só com as regras normais do xadrez, a programação, no fim das contas, diz, ó, otimize o resultado vitória. O resultado vitória é derrubar o rei do adversário. E essa solução é uma solução que é mais uma daquelas para a lista de situações em que a máquina vence o homem, né? Claro que tem um pouco de, de misticismo em relação a essas coisas de a máquina vencer o homem. A máquina vencer o homem é a função primordial de qualquer máquina, né? Qualquer artefato, né? Quando a gente faz uma faca, é para ela cortar melhor do que o meu dente, né? Quando a gente faz um carro, é para ele andar mais rápido que a gente. Faz um avião, é para voar. A gente sempre faz uma máquina para superar a gente em alguma coisa, senão não precisava dela. Então, esse receio de uma máquina que supera o homem é contra a própria lógica das máquinas. As máquinas elas estão aí para superar os homens mesmo, senão a gente não precisava, né? Eu vou até parar de usar o termo homem, que não é o mais adequado, né? Superar as pessoas, né? O, aliás, até na mitologia grega, voltando ao professor Moreno, né? Tinha o deus Hefesto, ele desenvolvia máquinas o tempo todo, inclusive os autômatos de Hefesto, a ideia de que existia um artefato criado artificialmente, que agia como se fosse um ser natural, ela remonta aí a mais de 3.000 anos, não é nenhuma novidade. Mas a inteligência artificial tem um segundo ponto, que ela não é que ela vá superar o ser humano em uma a atividade que o ser humano faça, como cortar, voar, andar a altas velocidades. Ela pode superar o ser humano na capacidade de dar resultados racionais, né? Isso é um pouco mais assustador, porque a gente tem essa ideia de que nós somos insuperáveis. O ser humano um animal na Terra, mas ele tem a ilusão de que ele é realmente o suprassumo da, não da natureza, que da natureza é até discutível, né? O ser humano é realmente o ser mais inteligente, mas ele não tem nenhuma garantia que ele não possa ser superado, né? Nem biologicamente, nem artificialmente. Então, essa sensação de uma superação na capacidade cognitiva, ela realmente ela é mais assustadora. Mas ela é tão assustadora quanto líquida e certa, né? Então, vamos nos acostumando, porque é o melhor que a gente faz. Outro exemplo interessante tem um antibiótico que está sendo desenvolvido desde 2017. Né? Ainda não está no mercado, porque remédio tem uma série de testes antes de entrar no mercado. É a alicina. Esse antibiótico ele é super eficaz, ele promete ser super eficaz, ele promete ter poucos riscos de resistência e tem um amplo espectro de bactérias que ele mata, e é uma super droga. Só que o que ele tem de diferente? Ele não foi desenvolvido pelos métodos tradicionais da química, né? Ninguém ficou fazendo teste com centenas de elementos químicos. Ele foi desenvolvido através de um algoritmo de inteligência artificial que foi buscar, sem regras, pré-estabelecidas nas moléculas, né, mais de 3.000 moléculas que deram para ele testar, qual delas teria a maior capacidade de matar bactérias. E ele selecionou umas 4 ou 5 que só aí foram testadas em laboratório e se verificou que eram realmente moléculas muito eficazes para funcionar como antibiótico. Então, mais um ponto da relevância, né, da inteligência artificial em qualquer uma das áreas. O Prêmio Nobel de Física do ano passado foi concedido para
um cientista da computação. Isso não é muito comum, né? O cientista da computação geralmente não recebe o prêmio Nobel, né? O Nobel de Física fica com os físicos. Mas, nesse caso, ele recebeu porque a contribuição que ele deu, o cientista da computação, é o Geoffrey Hinton. Ele deu uma contribuição gigantesca para o desenvolvimento da inteligência artificial, utilizando o ferramental matemático da mecânica estatística, que é um ramo já bem conhecido da física. Então, ele aplicou isso e criou as redes neurais profundas, que é a técnica matemática por trás da inteligência artificial. Bom, vamos avançar, né? E feito o ponto de que, de fato, a inteligência artificial é relevante no ambiente, né, como um todo, a inteligência artificial é uma tecnologia relevante, a gente pergunta qual a relevância dela na advocacia pública. Na advocacia pública, né, eu tenho uma passagem que o ministro Barroso, quando tomou posse no CNJ, ele rapidamente disse que tinha entrado em contato com as Big Techs para desenvolver um sistema de inteligência artificial, né, que identificasse os fatos relevantes e esse sistema ele ele já está em prática. Hoje, no tribunal local aqui de Alagoas, por exemplo, as emendas são todas feitas nitidamente com um sistema de inteligência artificial. A primeira coisa que surge, e é natural que surja na cabeça de qualquer profissional, é que uma nova tecnologia vai ser útil no trabalho, vai deixar o trabalho mais rápido, né, melhor e mais econômico, né? Então a gente vê o computador, né, melhorou muito, né, os editores de texto, todas as tecnologias, o processo eletrônico em relação ao processo físico, só tem vantagens, né? Ele transforma o mesmo trabalho de uma forma mais rápida, mais econômica. Só o fato de você não ter que ir no fórum fazer carga no processo, né? Graças a Deus, muitas pessoas não sabem nem o que é isso, mas eu sei o que é. Eu no fórum fazer carga física dos processos para trazer para o escritório, para a procuradoria. Então, as tecnologias elas têm essa vantagem de melhorar o nosso trabalho. E aí a gente tende a pensar, né, por indução, já que sempre foi assim, que a inteligência artificial vai ser isso. Vai transformar nosso trabalho de uma forma mais rápida, né? E outra, a gente acha que ela vai ser mais aplicável aos às tarefas repetitivas, porque não, uma coisa que é rápida, ela vai ser aplicada nas repetitivas. De fato, os sistemas de inteligência artificial melhoram a qualidade do trabalho, acho que é o primeiro ponto. A questão do tempo é muito complexa, porque a gente tem a tendência de espalhar o trabalho pelo tempo que a gente tem disponível. É um efeito psicológico, é o efeito Parkinson. Se lhe derem uma hora para fazer uma coisa, você vai fazer em uma hora. Se lhe derem duas, você vai fazer em duas. Se lhe derem uma semana, você vai fazer em uma semana. Então, a gente tem a tendência de usar o tempo, né? Se alguém disser assim, ó, aquela petição que você demora 5 horas para fazer, você vai fazer em 5 minutos, há uma tendência muito grande de eu usar as outras 4 horas e 55 minutos melhorando alguma coisa da petição. Então, o tempo ele é muito ilusório. Como é ilusório também o tempo livre. O tempo livre é aquele que o profissional, não, já que a IA vai fazer tudo para mim, eu vou ficar com tempo livre para jogar tênis. Né? A lógica não funciona assim, nem no mercado, porque se todo funcionário faz as coisas mais rápido, no primeiro momento você ganha tempo, mas logo em seguida há uma competição no mercado de trabalho. Né? O trabalho desvaloriza unitariamente, você vai ter que produzir mais para ganhar o mesmo. Então, a promessa de que todo mundo vai ganhar tempo livre, ela é uma promessa um pouco ingênua, porque não é a lógica das coisas como as coisas funcionam. Mas a qualidade não, a qualidade realmente melhora. A IA faz análises jurídicas ótimas. Hoje em dia todo mundo já usa algum modelo de linguagem e vê que em muitas situações a inteligência artificial ajuda. Claro que muitas outras você precisa estar atento ao tipo de erro que ela pode é, lhe oferecer. Então, finalizando, a IA, ela, num primeiro momento, vai transformar nosso trabalho em melhor qualidade, mais rápido, entre aspas, e melhor. Né? E ela não se aplica necessariamente
as tarefas repetitivas, pelo contrário, né? Eu acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação como essa. A IA, o repetitivo, né, por exemplo, quando trabalha em execução fiscal, é muito comum petições quase idênticas, né? Pedir o Bacenjude, eu pedi a penhora, pedir a citação por edital, pedir para achar o endereço em um banco de dados. Tem muitas petições padrão, né? Que você, tanto que houve uma época que o setor de execuções fiscais tinha uma caixa de carimbos, no sujeito, os processos físicos, você podia peticionar por cota, então você carimbava ali, ó, pedia a penhora, né, renovar a citação e assinava o carimbo. As tarefas repetitivas já têm muitos mecanismos de você, muitas tecnologias para você fazer elas mais rápido. A IA ela serve mais para aquele processo que era do seu colega que saiu de férias e caiu para você, tem 3.000 páginas, né? E um LLM vai analisar aquele processo muito mais rapidamente do que você faria, né? Então, a IA no mundo jurídico ela tem uma aplicação muito mais voltada para os casos complexos, a meu ver, do que aos casos mais simples que você quer ganhar a escala. Então, é uma lenda e é um pouco uma forma de menosprezar a tecnologia e querer valorizar a nossa capacidade humana. Dizer, não, é muito bom, mas é só para o que for repetitivo ela faz, né? O que não for vai precisar da gente. Talvez não seja bem assim. Outra característica interessante no uso das tecnologias pelos advogados é que, tradicionalmente, o advogado, né, a advogada, a procuradora, o procurador, somos tradicionalistas. Né? O advogado até hoje usa terno, né? Ele é mais arcaico, né? Faz parte tanto da estética quanto da maneira de ver o mundo, de pensar. Tanto que o Nathaniel Whitmore ele diz assim, os advogados são sempre os últimos a aderirem a qualquer nova tecnologia. Né? Então, nós estamos aderindo, né, por último. O que não quer dizer que, uma vez que a gente entre na tecnologia, a gente não vá fazer um bom uso dela. Né? Haja visto os processos eletrônicos no Brasil são um sucesso, né? Já há muitos anos, e a gente trabalha com 100% de digitalização no âmbito processual. Então, voltando lá para o Barroso, quando ele assumiu o CNJ, ele falou: vamos fazer um sistema de IA. Vamos fazer um sistema de IA que identifique o fato relevante. Tudo é dito, às vezes, com muito cuidado, para não ter a sensação de que a IA está fazendo o trabalho sozinha, sem nenhuma interferência do juiz ou do advogado. Mas, no fim das contas, o que acontece com os sistemas de IA? Eles vão, cada vez mais, acertar. Né? Os modelos de linguagem estão muito no início, são rudimentares. A tendência é eles melhorarem. Então, as minutas de decisão ou as minutas de petição, né, vão ser cada vez mais automatizadas por IA. E, num primeiro momento, a gente vai olhar e vai consertar, vai dizer, ele errou aqui, acertou aqui, vou melhorar um pouquinho. Mas a tendência é que cada vez mais a nossa passada de vista seja mais rápida e o processo seja feito uma quantidade cada vez maior diretamente pela máquina. Né? Isso no âmbito judiciário e no âmbito da advocacia, igualmente. Você sabendo que o judiciário vai julgar com base no que vai sugerir um sistema de IA, você vai previamente jogar o seu processo nesse sistema para ver qual é o resultado. Você vai criar um processo iterativo. Você vai simular o que a outra parte pode falar, depois o que o juiz vai decidir com aquela parte, para influir na sua petição inicial. Então, vai haver uma tendência de convergência cíclica dos resultados. E o que acontece com essa convergência cíclica? Há uma tendência enorme dos processos ficarem muito mais rápidos e muito mais previsíveis. E, igualmente, há uma tendência enorme de haver um afastamento do juiz e do advogado do processo. Pelo menos um afastamento em relação às atividades que a gente faz hoje em dia. Se a atividade que a gente faz hoje em dia é a nossa capacidade, ter uma memória enorme jurídica e conseguir fazer petições muito bem feitas na frente do computador, essa capacidade está sendo substituída. Né? A capacidade que está se mostrando agora como mais relevante é você fazer a simulação futura da sua ação. É você antecipar os passos da outra parte, antecipar os passos judiciários
pelos modelos de linguagem para refazer a sua petição. Então, já está havendo uma grande mudança de foco, de qual é a qualidade de um bom procurador no âmbito judicial. Aqui a gente tem eu quero apresentar, para quem ainda eventualmente não conhecer, a Renagê é uma rede muito relevante no Brasil. É a rede nacional que trata da parte de inovação e governança estratégica e inovação na advocacia pública. Ela é presidida pela procuradora do Distrito Federal, Isabela Frota, e tem a participação da procuradora aí de Porto Alegre, Daniela Copete Cravo, tem a participação da Sinara Vila, a gente tem a participação de pessoas que estão atentas à questão da inovação do Brasil inteiro. Recentemente, o Renagê lançou um estudo sobre os riscos. Quais são os riscos que a inteligência artificial, em geral, as novas tecnologias, podem ter para a advocacia pública? Tem um relatório sobre isso, o relatório está público na internet, e da lista de 9 riscos, eu destaquei 2, que é o risco da obsolescência tecnológica e o risco da dependência crítica de tecnologia e automação no setor jurídico. Vamos imaginar que a gente tem um sistema tão bom de IA que depois de um certo momento a gente não consegue mais trabalhar de outra forma. Se a gente está refém de um único sistema, primeiro que o sistema está decidindo no lugar do ser humano. Segundo que há uma empresa, dona do sistema, que tem um poder enorme sobre o trabalho da Procuradoria. Isso gera implicações de dependência, implicações éticas, implicações de valorização profissional. Então, são pontos imediatos que a gente já identifica como riscos da IA. Eu, do meu ponto de vista, considero esses riscos riscos imediatos, riscos do que já está acontecendo agora. Esses não são os riscos que mais me chamam a atenção, porque, considerando que os LLMs estão engateando agora, que a tendência é de sistemas muito mais poderosos, e considerando também que a inteligência artificial ela tem a tendência de influir na sociedade de uma forma ainda mais relevante do que ela está influindo na advocacia pública, o que a gente imagina é quais são os próximos passos. Além desse passo imediato, quais seriam os passos? Esse é o primeiro passo. Qual seria o quarto e o quinto passo? Em outras palavras, o que seria daqui a 4, 5 anos? Tem um caso que é dramático, mas serve de exemplo de uma situação que pode acontecer. E acontece em algumas áreas. Tem um banco russo, que era o maior banco da Rússia, o SBR. Esse banco atuava na Europa toda antes da guerra, depois teve aquela questão dos bloqueios, e as empresas russas ficaram mais limitadas. Mas o que aconteceu antes da guerra da Ucrânia com esse banco? Em 2017 e 2018, eles desenvolveram um sistema de inteligência artificial e perceberam que o sistema resolvia melhor do que a boa parte dos problemas, melhor do que os seus advogados. Então, o que o banco fez? Demitiu o setor jurídico praticamente todo e começou a funcionar com o setor de TI. O setor de TI assumiu a parte jurídica. Ao que se tem notícia, o banco nunca se arrependeu dessa medida. O banco continua funcionando bem com o setor de TI no lugar do setor jurídico. A notícia que se tem mais recente é que agora o próprio setor de TI está sendo mandado embora em boa parte, porque os sistemas de IA estão tão bons e não precisa mais de tanta gente trabalhando em TI. Então, assim, existem cenários catastróficos que podem acontecer. Nós, como advogados públicos, a gente sabe que na administração pública tudo é mais lento. Não é que tudo seja mais lento, é que, pelo menos, o prefeito não pode demitir todo mundo de um dia para a noite. Mas o que pode haver é a desimportância do procurador. É um risco que a profissão tem que assumir, que é o risco de perda de relevância, principalmente se a gente
quiser fazer o mesmo que a gente sempre fez. Então, o que vai acontecer no futuro? Né? Falar do futuro é sempre uma maneira de queimar a língua, né? Porque a gente não dá para prever o futuro, né? É da própria definição do futuro, ele é imprevisível. Tem uma frase que é atribuída ao físico, né, dinamarquês Niels Bohr, o físico da mecânica quântica, né? O físico tem um modelo de átomo que a gente estuda na escola, é o modelo de Bohr, né? Ele disse, ó, é muito difícil fazer previsões, especialmente para o futuro, né? Então é uma frase irônica que quer dizer que, né, se a gente for dizer o que vai acontecer, é só uma maneira da gente queimar a língua. E outro exemplo disso são os filmes futuristas, né? Os filmes futuristas são todos bons de assistir em perspectiva, em retroperspectiva, né? O 2001, Odisseia no Espaço, é um filme de 68. Né? Em 68, você achava que em 2001, há 24 anos, né, o ser humano estaria voando entre galáxias, perto da velocidade da luz, em naves superpoderosas. Nada disso, né, aconteceu. Foi uma previsão exagerada. Né? O Blade Runner, Caçador de Androides, é da década de 70. Ele previa que em 2017, né, todos os carros na cidade os carros voariam, estariam voando. Mas não é só que a gente tem a tendência de enxergar um futuro, um avanço tecnológico mais rápido. Às vezes é o contrário. No Blade Runner tem uma cena que o Harrison Ford está andando na rua e ele passa por uma loja que está vendendo televisões daquelas de tubo. Né? Então, assim, não é, a gente tem uma incapacidade de prever o que pode acontecer por causa, né, da complexidade natural das, da história. Né? Entre os analistas profissionais em previsão do que pode acontecer com a IA, a gente tem um espectro relativamente amplo. Vai desde de uma opção catastrófica, que é do Yuval Harari, que é o historiador do Sapiens, né, um grande pensador nessa área. Ele diz, ó, a inteligência artificial é uma tecnologia muito, muito mais relevante do que a bomba atômica. Né? A bomba atômica pode destruir o mundo todo, mas só se alguém der o comando. A inteligência artificial pode fazer a mesma coisa sem ninguém dar o comando. Né? Então, ela tem uma tendência. E outra, quando não está destruindo o mundo, a arma nuclear serve só como dissuasão. Né? Enquanto que a inteligência artificial, se ela não estiver destruindo o mundo, ela está sendo usada para modificar o mundo. Então, a inteligência artificial é, para ele, a invenção mais perigosa, né? Mais relevante da humanidade. No outro espectro, né, a gente tem o Nick Bostrom, que ele, não sei se é o que ele pensa, mas ele escreveu isso e às vezes é importante a gente prever também futuros positivos. Ele escreveu sobre a deep utopia, seria que a inteligência artificial teria a capacidade de resolver todos os problemas da humanidade. Seria o paraíso na Terra, literalmente. Né? O céu na Terra. Uma promessa que já foi feita por políticos e por religiosos, né, agora está sendo feita por cientistas da computação, de que ela é capaz de resolver os problemas de saúde, melhorar a longevidade, acabar com o, a crise climática, resolver os conflitos entre os povos e as nações, e a gente vai viver num mundo perfeito. Né? No meio do caminho, tem outras pessoas como o Stuart Russell, que é um dos pais da inteligência artificial, que ele fala, ó, a inteligência artificial é uma coisa super perigosa, pode dar muito mal ou pode melhorar muito, ou pode melhorar muito e depois dar muito mal, ou pode, qualquer combinação é possível, a gente tem que estar atento ao que pode acontecer. Quando a gente vê um espectro tão grande, a gente tem uma tendência aristotélica, de achar que a virtude está no meio e que provavelmente vai acontecer alguma coisa intermediária. Talvez aconteça isso, mas muitas vezes a história mostra que o que acontece está fora do espectro previsível. Pode ser muito melhor do que a melhor das previsões, nesse caso é quase impossível, né? Mas pode ser muito pior do que a pior das previsões, né? O que também parece ser difícil, mas é, são opções igualmente válidas. Agora, de todas as previsões, né, e dá para fazer um livro sobre previsões feitas para se queimar a língua, né? E isso aí são muito engraçados. Né? Teve uma que é
uma das minhas favoritas foi que em 1933 o Rutherford, que era o pai da física atômica antes do Bohr, né? Ele deu uma palestra em Londres e disse que qualquer ideia de usar a energia dos átomos para um fim prático era um devaneio, era uma loucura, né? Não teria. Ele disse isso, era o físico mais respeitado do momento. E ele disse que era impossível, né? Não só ele errou, como essa frase dele foi que instigou o Zirda, que era um físico húngaro, a tentar provar que ele estava errado. E ele voltou para casa e começou a estudar uma maneira de usar a energia do átomo, até que ele descobriu o bombardeamento de nêutrons no átomo e deu origem à fisão nuclear. Só existe bomba atômica por causa disso, né, hoje em dia. Então, as previsões elas não podem, elas podem estar erradas, podem estar redondamente erradas e podem ainda serem elas que vão instigar o contrário do que você previu. Mas uma previsão que deu muito certo foi essa previsão feita na década de 60, né, pelo Gordon Moore. Né? É um dos pais do microchip, né, que disse que a quantidade de transistores dentro de cada chip, os chips que a gente usa no computador, no celular, ela vai dobrar a cada 18 meses. Depois ele ajustou para 24 meses. Isso é uma previsão muito fácil de dar errado, porque ele está fazendo uma previsão de um crescimento exponencial por longo prazo. Isso é quase impossível de acontecer, porque o crescimento exponencial é uma coisa gigantesca, né? E tanto é o crescimento exponencial é uma coisa tão difícil da gente racionalizar que esse físico americano, o Albert Bartlett, ele dizia o seguinte, eu sei, ele tinha essa citação num dos livros de física do que a gente usava em Física 3, eu acho, na universidade, era o livro que a gente usava, o Halliday, e tinha isso, uma nota de rodapé, tinha essa frase, que ele dizia que a maior deficiência da humanidade é a sua incapacidade de compreender a função exponencial. A função exponencial ela é fora do intuitivo. A gente não consegue intuitivamente prever ela. Se a gente não fizer a conta para ver quanto é que vai dar, a gente costuma errar intuitivamente. É aquela conta daquela fábula do rei que disse para o súdito que daria o que ele quisesse de prêmio, e o súdito espertamente disse o seguinte: pega lá o tabuleiro de xadrez e coloca 1 grão de arroz na primeira casa, 2 grãos na segunda, 4 na terceira, 8 na quarta e assim por diante. Quando você pegar essa quantidade de arroz todo, você me entrega que já é o meu pagamento, né? Intuitivamente o rei falou assim: deve dar um bocado de arroz, mas quanto é esse bocado de arroz, né? Não é um crescimento para sempre, são 64 casas, né? Para encurtar a história, a quantidade de arroz que enche esse tabuleiro, ela não é 50 quilos, nem 50 mil quilos, nem um armazém cheio de grãos, nem a produção de um país de um ano em grãos. Ela é mais ou menos algo como a produção de grãos do mundo inteiro por 1000 anos. Então, é um número gigantesco, né? O crescimento exponencial é gigantesco. Se você diz que algo vai crescer a uma taxa exponencial, e essa taxa exponencial é de dobra, como é o caso do tabuleiro do xadrez, e é o caso também da previsão do Moore, que os transistores dentro dos chips, cada chip ia ter 2 vezes mais transistores a cada 18 meses, é uma coisa que sobe uma razão gigantesca. Mas por alguma coisa que alguns atribuem a um sentimento místico, a previsão de Moore se concretizou, né? Esse é um gráfico que mostra a quantidade, ele está em escala logarítmica, senão a gente não vai conseguir ver. Mas ele mostra a evolução de quantidade de transistores por chip, né, de 1970 a 2020. Pra você ter uma ideia, uma reta na diagonal perfeita seria uma previsão perfeita. Ele está muito próximo dessa reta. Então, assim, a quantidade de transistores, que é o que dá a capacidade computacional, vem subindo no mundo de 1970 até hoje a uma razão de dobra a cada 2 anos.
ainda está valendo essa regra. Então, a capacidade computacional, qualquer um hoje tem um celular que tem mais capacidade computacional do que toda a China, toda a indústria e as universidades da China tinham em 1980. Né? A gente tem uma capacidade computacional gigantesca e crescente no mundo. Assim, o meu primeiro computador foi um 486, em 93. O 486 ele comemorou a marca de 1 milhão de transistores por chip. É como se tivesse 1 milhão de pessoinhas lá dentro com a chave liga e desliga para fazer as contas do computador. Dá para fazer muita coisa. Dá para você, né, ter imagens, conectar com CD, com internet. Né? Você tinha um chip com 1 milhão. Quando eu estava no mestrado, né, os computadores, os Pentiums da época, em 2003, eles tinham 6 milhões de transistores. Né? Já era 6 vezes mais. Então, assim, como o meu primeiro computador tinha o que equivale à população de Maceió, de pessoinhas lá dentro fazendo conta. Né? 1 milhão. Depois, no mestrado no Rio, era a população do Rio de pessoas. 6 milhões de pessoas fazendo conta ali dentro. Hoje, se a gente vai comprar um i7 aqui em qualquer supermercado, ele tem algo como 10 bilhões de transistores no chip dele. É mais do que a população do mundo todo. Né? Então, é um crescimento gigantesco. A NVIDIA lançou esse ano um chip com 200 bilhões de transistores. Se a gente for fazer essa analogia de pessoas, 200 bilhões é mais do que o que se estima de seres humanos que já nasceram, desde que existe o ser humano. Né? Então, vamos dizer que há 200 mil anos, nós somos mais ou menos o mesmo Homo sapiens, e todo mundo que nasceu e morreu, desde que surgiu nosso primeiro mais parecido com a gente, não dá a quantidade de transistores que tem em um computador. Então, a inteligência artificial ela é tão mais relevante quanto você perceber que a base para ela funcionar, que é a capacidade computacional, está aumentando ainda. Então, quando a gente olha para o ChatGPT hoje, quando olha para o Minuto IA, a gente tem que olhar como se estivesse olhando para uma ameba, né? E não para o Einstein. Vai ter uma coisa melhor amanhã, uma bem melhor amanhã, se ninguém fizer nada, se não melhorar nada de software, só o fato dos chips serem mais rápidos já vai duplicar, triplicar rapidamente. Então, a tecnologia da informação ela vai ser um fator transformador na sociedade inevitavelmente, né? Porque ela está atrelada à capacidade computacional. Agora, um exercício interessante. Se na nossa vida prática, né, a inteligência artificial já mudou o nosso trabalho como procurador, né? A gente já consegue analisar processos de maneira melhor, já consegue fazer buscas contextuais em vez de buscas textuais. Né? Imagine isso acontecendo, adicionar ao fato de que os advogados somos geralmente os últimos a aderir a qualquer nova tecnologia. Agora, o exercício é imaginar isso acontecendo em todas as áreas da sociedade. Na saúde. Na saúde, todo dia, não só o antibiótico, que né, a indústria farmacêutica é considerada química, mas na saúde de atendimento, todo dia surge uma nova aplicação para inteligência artificial. Né? Análise de imagens. Hoje, as análises de imagens das tomografias e das ressonâncias magnéticas, ela é muito mais apurada, né, com sistemas de inteligência artificial do que era com os melhores analistas a olho nu. Né? Na educação, né, os meus filhos, né, a fonte primeira de busca é o ChatGPT. Né? Eles trabalham com geração de texto antes de trabalhar com o Google. A gente está numa geração que não vai que o Google tem os nativos digitais, que nasceram em 2000 e pouco. Agora a gente tem os nativos LLM, que já estão aprendendo a escrever com os modelos de linguagem ajudando eles. Né? Então, a saúde, a educação, a construção civil. Né? O primeiro impacto é sempre nos profissionais. Os americanos eles costumam chamar white collar e blue collar. São os trabalhadores de escritório, são os colarinho branco. É diferente do Brasil, que colarinho branco está relacionado a crime de colarinho branco. Mas o colarinho branco são os trabalhadores burocratas. E o colarinho azul são os trabalhadores da indústria. Quando surge uma nova tecnologia,
os trabalhadores da indústria geralmente são os primeiros quanto mais braçal, é o primeiro a perder o emprego, vamos dizer assim. O cobrador de ônibus perdeu o emprego. Na Revolução Industrial foi o cara que fazia o tear, perdeu o emprego para a indústria de tecelagem. A inteligência artificial, ela está fazendo o inverso. Os primeiros a terem as profissões vulneradas são os profissionais das áreas, os profissionais das áreas intelectuais, né? Então, um advogado está correndo muito mais risco do que alguém que está pintando a parede, pelo menos por enquanto, né? Claro que a promessa é de que a robótica vai ser um próximo boom um pouco mais na frente, né? Então, vai ter uma maquinazinha que vai pintar a parede para a gente, mas ainda não, essas máquinas ainda não são usuais, ainda tem alguns desafios tecnológicos para serem desenvolvidos, principalmente a questão de energia e bateria. Mas é uma tendência também. Mas a atual, os que mais estão sofrendo são os médicos, os advogados, né? São os que estão tendo o raciocínio profissional hackeado. Porque, veja, o, o Google já fez uma. O Google que eu falo é a internet, né? A web já fez com que o conhecimento fosse universalizado, né? Um advogado da década de 70, ele tinha um poder enorme sobre o cliente, porque o cliente não sabia de nada de direito. Ele não tinha os livros que o advogado tinha. Ele não, o advogado ele tinha um poder enorme, como o padre tinha, como o médico tinha, porque ele detinha todo o conhecimento, né? Isso dava muito prestígio ao profissional, mas também podia haver algum tipo de abuso, né? E o paciente teria que se submeter, o cliente tem que se submeter a qualquer coisa que o médico diria. A internet universalizou o conhecimento. Qualquer pessoa pode dar uma bugada e estudar uma doença, estudar uma lei, né? Então, o paciente e o cliente, ele tem informação. Isso democratizou a informação. Agora, com os LLMs, não é só a informação que está democratizada, é o raciocínio profissional. Os LLMs têm a capacidade de pensar estrategicamente. Você não quer dizer só, você não quer perguntar, ó, nessa ação eu tenho direito à guarda ou não tenho. Você vai falar assim, ó, a situação é essa, eu fiz isso e aquilo outro, tem esse prazo, né? Qual é a melhor estratégia? E o modelo de linguagem vai dizer, ó, você tem uma probabilidade mais alta de ganhar se você fizer isso, isso, aquilo outro, menor com aquilo outro. Ele hackeou o raciocínio jurídico. Então, hoje a gente está numa fase, né, em que não é só o conhecimento, mas a própria maneira de pensar dos profissionais que foi hackeada. Essa é uma das figurinhas que eu fiz no Dali, que era para simbolizar a complexidade, né? Ela tem aí no fundo como se fosse um fractal daqueles espectros Mandelbrot da teoria do caos da matemática. Eu acho legal que essas figuras, se eu botar o prompt de novo para fazer, elas já fazem diferentes, não ficam iguais, né? Então é como se fosse uma pintura autoral, minha mesmo. Então tá aqui, esse foi um artigo que eu publiquei com o ministro Balazeiro, né? Que fala exatamente sobre isso, que nós, as profissões qualificadas, são as primeiras a sofrer impacto, né? A questão da perda, você não precisa ter uma profissão que vai desaparecer para você estar preocupado. A sua profissão ela pode continuar, mas perder prestígio, perder remuneração, perder importância, né? Os sapateiros na Europa da Idade Média eram super empregos, era o sapateiro da cidade, um sujeito poderoso na cidade, né? Todo mundo precisava de sapato, né? E só ele que fazia, né? E ele não ensinava para todo mundo, né? Ele só ensinava para alguns, né? E eram sindicalizados, o sapateiro, a filha de um fazendeiro importante ia casar com um sapateiro, um fato de orgulho, né? Um sapateiro. Depois da Revolução Industrial, os sapateiros continuam consertando sapatos, só que a produção de sapato ficou muito barata. Então, não vale a pena mais consertar sapatos. Então, é uma profissão que até hoje existe, mas é uma profissão bem menos relevância do que já teve em outro momento. O caso do Banco Russo, que é né? E uma previsão cinematográfica do Spielberg. No De Volta para o Futuro 2, tem uma cena de uma perseguição em que
ela termina, né, com a captura das pessoas. E, automaticamente, sai a notícia que as pessoas já foram presas e condenadas a tantos anos de prisão. Então, assim, aquela previsão do encurtamento do tempo do processo, né, é uma previsão que hoje não parece absurda, né? Com essas simulações que a gente pode fazer, o advogado e o juiz, né, a tendência de encurtamento dos processos, ela é muito mais evidente, né? E o papel do advogado, ele vai mudar, ele está mudando, né? Alguém pode questionar até que ponto o advogado ainda é necessário, né? O que um advogado pode fazer que um não advogado não poderia, uma vez que o raciocínio profissional não é exclusivo, né? Já tem sistemas que fornecem isso. Então essa é uma provocação que a gente faz em relação ao, ao possível fim ao possível as possíveis modificações, mutações na profissão do advogado e do procurador. Pronto. Notas conclusivas. A gente tem uma outra parte da palestra que pode ficar para um outro momento, que é o ferramental, é como lidar com a complexidade, como lidar com as mudanças. E aí a gente busca um apoio na história, né, a gente faz uma distinção entre o determinismo histórico e o contingencialismo histórico para saber o quanto a gente pode influir, né, nas coisas que vão acontecer, como a gente pode se posicionar politicamente em relação a isso. Tem uma parte matemática sobre as características dos sistemas caóticos, né? Sistemas em que qualquer mudança pequena em uma variável pode alterar o resultado final. Tem, né, aspectos filosóficos na teoria de Ilka Prigogine sobre como que os sistemas complexos tendem a interagir. Isso daí, né, pode ficar para um segundo momento. Umas conclusões parciais que a gente pode tirar é o que eu já antecipei nos primeiros slides da palestra. Sim, a IA é super relevante. Eu me filio, né, naqueles que acham que a IA está under hype, né? Hype significa algo que está na moda, né? Algo que todo mundo já vi esse filme. Toda hora alguém diz que vai vir o fim do mundo com uma nova tecnologia. Toda hora falam isso, né? A IA não parece ser uma coisa dessa. Ela de fato é uma tecnologia disruptiva. Eu acho que é a coisa mais relevante que a gente vai ver no nosso tempo de vida, né? Tem gente que fala que ela é equivalente à eletricidade, tem uns mais exagerados que dizem que ela é o equivalente ao surgimento da vida na Terra, né? Outros ao surgimento da inteligência. Tem teólogos da singularidade, que seria um efeito acelerado do que pode acontecer com a IA, mas ainda que não tenha nenhum cenário desse mais apocalíptico, a IA por si já está comprovada como uma tecnologia extremamente relevante e inicial. Ela está engatinhando, então tem muito o que acontecer em relação a ela. Outro ponto é que o raciocínio profissional, não só o conhecimento, o raciocínio profissional foi hackeado, para usar uma palavra mais impactante, mas assim, ele pode ser simulado com cada vez mais precisão, né? Tanto é que os próprios colegas usam isso. Os meus amigos eles utilizam os chat GPTs, jogam os, os prontuários dos pacientes para fazer correlações. Os pacientes também fazem, né? A tendência de um médico fazer melhor é maior, porque ele tem mais experiência naquilo, mas há uma tendência também dos modelos irem superando essa diferença, irem anulando o distanciamento que existe entre um profissional qualificado e uma pessoa que não tem qualificação. Tem um caso que é emblemático nos Estados Unidos, de uma mãe que tinha uma filha com uma doença rara na cabeça, tinha ido a 17 especialistas e ninguém conseguia diagnosticar. Ela ia alimentando o chat GPT, ainda era a versão 3 ou 2, né? Com todos os exames e tudo que os médicos falavam. E o chat GPT indicou qual era a doença e depois foi confirmada pelos médicos. Então, é um caso bastante didático de que o raciocínio profissional, né, pode não só ser mimetizado pelo ChatGPT, como ele pode ser melhor pelo GPT, porque 17 a 1. 17 especialistas analisaram essa criança, é uma coisa do final do ano passado. E uma mãe com ChatGPT descobriu.
né? Claro que acontece na ciência, né? A mãe, com certeza, tem o mérito dela, não só o ChatGPT, né? Tem o famoso caso do óleo de Lourenço, que o pai foi quem descobriu o mecanismo das enzimas que era a doença do filho. Só que o pai, naquela época, teve mais trabalho, porque não, ele tinha que ir na biblioteca ler os livros. O ChatGPT ele foi um acelerador para esse tipo de, de descoberta. Outra situação, já encaminhando para o final, é a criatividade. A gente tem uma tendência de achar que nós temos, como humanos, qualidades inimitáveis, né? É aquela coisa que eu tinha dito, a gente acha que a inteligência artificial vai servir para os processos repetitivos. A gente se sente ofendido em dizer que não, ela serve para os mais complexos, né? Então, não, eu lembro, né, uma discussão que tinha em 2023 era os geradores de imagem. Não, mas as artes nunca vão ser imitadas. São os primeiros que tiveram problema. O Sindicato dos Artistas nos Estados Unidos foram os primeiros a protestar pela geração de imagens pelo sistema de inteligência artificial, né? Hoje em dia é um desafio filosófico, né? Descobrir quais são as capacidades humanas inimitáveis. O que a gente pode fazer que um sistema de IA não possa fazer melhor, né? Isso é uma questão em aberto, não tem resposta para isso, né? Profissões baseadas no conhecimento podem ser as mais afetadas na primeira onda. Profundas modificações na sociedade são previstas, porque vai ser um efeito em cascata. Todas as áreas vão influir uma na outra. É uma coisa que está acontecendo em paralelo em todas as áreas. Então, há uma tendência de mudanças estruturais na sociedade. Bom, Priscila, eu agradeço muito a paciência e a audiência de todos, né? Eu estou tentando me ater aqui exatamente ao tempo previsto e, como estamos aproximados de 1 hora de palestra, eu vou dar um pause e ficar aqui à inteira disposição da dinâmica que você estabelecer aí. Muito obrigada, professor. Excelente palestra, muito esclarecedora e objetiva. Nós temos perguntas aqui no chat. Deixa eu verificar aqui qual foi a primeira. Aqui, do Gabriel Silveira. Ele mandou: visto que a IA, principalmente aquelas mais famosas como Gemini, por favor, corrija a pronúncia, e Chat GPT, não pensam de verdade, mas apenas são completadores de textos melhorados, que foram treinados como montanhas de texto para aprenderem a escrever como um ser humano e apenas selecionam palestras. Não, perdão, me perdi aqui. E apenas selecionam palavras para completar uma resposta com base em processos matemáticos. Sumiu aqui o chat. Em processos matemáticos limitados à sua própria natureza do computador desde a sua criação. O que o senhor acha essa possível tendência futura de o juiz ser substituído em grande parte por uma IA, que além de não pensar, não sente, não tem experiências de vida e convicções próprias a um julgador? Excelente pergunta. Muito boa sua pergunta. Quem foi a pessoa que fez a pergunta? Perdão, Gabriel Silveira. Gabriel. Então, Gabriel, os LLMs eles funcionam como uma função matemática, né? Ele é um corretor ortográfico turbinado, né? Tem mudado um pouco isso, porque agora os LLMs estão fazendo muito mais processos recursivos. Eles fazem a primeira, tanto que você olhava um texto sendo feito, ele é feito palavra por palavra, não vê um bloco, né? E só que hoje já estão fazendo vários processos recursivos, né? Eles eles vão eles têm o primeiro resultado, depois eles analisam aquele resultado, buscam outro, mas não deixa de ser uma resposta de uma função matemática, né? Isso é a maneira com que eles trabalham. O que eu acho que a gente tem que pensar um pouco é: eles pensam ou não pensam? Vamos dizer que não. Vamos dizer que não, que o que pensar é o que a gente faz. O que eles fazem é dar um resultado de uma função. Mas o resultado que eles dão podem ser tão bons ou melhores do que o que a gente faz pensando? Essa é a pergunta mais relevante. Vamos supor, a máquina não pensa, mas ela faz uma petição melhor do que você. Então, eu vou fazer a petição com você ou com a máquina, né? E outra, a máquina não pensa, ela faz uma petição melhor do que você.
mas você que tem que avaliar se aquela petição está certa ou não. Né? Isso é o quê? É um controle político do humano contra a máquina. Né? O que a gente tem hoje, o cenário atual? Todos todos os roteiros de uso de IA, porque no âmbito jurídico as pessoas perguntam, eu posso usar um sistema de IA? Né? Todos os roteiros que saíram, a PGE do Rio Grande do Sul tem um muito bom, tem vários. Acho que o CNJ tem um. O que eles dizem? Claro que você pode usar, mas a responsabilidade é sua. Né? E eu acho que não teria outra solução, a não ser essa. Né? Você pode usar e a responsabilidade é sua. A gente não atribui ainda a responsabilidade à máquina. Né? A gente atribui responsabilidade ao humano. Né? Por enquanto, o que eu falei? Os juízes vão analisar com muito cuidado o primeiro minuta feita por IA. Se ela estiver muito errada, ele nem vai querer usar muito. Vai pedir para o assessor fazer da maneira tradicional. Se ela estiver bem certa, ele vai dizer, puxa, me poupou um tempo. Vou consertar esse pedacinho aqui. A segunda sai bem certo, sai até melhor. Ele puxa, ok. A terceira ele já está lendo um pouco mais rápido. Ele já está passando o olho com menos cuidado. É uma tendência que a gente tem. Mil que ele não acha erro, ele já está olhando muito mais rápido. Para ser eufemístico. Né? O que eu acho é que há uma tendência da máquina assumir esse papel. Né? O ser humano vai continuar sendo responsável. O que a gente tem que pensar, ao invés de pensar se é uma máquina ou é humano, se a máquina é burra ou uma máquina inteligente, é o que acontece com a sociedade e com a gente durante esse processo. Durante esse processo, a gente vai precisar de mais ou menos juízes, a gente vai precisar de mais ou menos procuradores. Se um procurador consegue analisar muito mais petições por IA, assumindo a responsabilidade pessoal sobre aquilo, né? Então, o que a gente ninguém está permitindo, pelo menos não explicitamente, delegar essa função para a máquina, né? Mas que o efeito é real, que as máquinas estão fazendo e vão fazer cada vez mais, isso não tem como evitar. Né? O que a gente pode pensar são nos controles, como, né, manter o ser humano no controle da situação, como isso vai influenciar na necessidade de novas contratações. Esse que eu acho que é o ponto que a gente pode entrar no debate. Tem gente que gosta dessa discussão. O próprio Caio, ele já foi convidado algumas vezes aqui pela PGM de, de Porto Alegre, eu adoro ver as palestras dele, ele gosta de discutir se as máquinas pensam ou não. Né? Eu acho que ele tem uma teoria que elas não pensam, não sei qual é a posição atual dele, mas eu acho que é irrelevante isso. Até porque, quando você vai olhar para os psicólogos, ninguém sabe explicar direito como a gente pensa. Então, a gente não sabe como a gente pensa. Quer saber se a máquina pensa igual? A máquina não pensa igual. A máquina tem um processo, inclusive, muito mais custoso. Né? Uma máquina esquenta. Quando você faz a pergunta do chat GPT, você está gastando vários quilowatts ali. Tem uns chips que estão esquentando, que precisa de água para resfriar, né? Estão queimando combustível fóssil e gastando água para aquilo ali, porque a nossa cabeça não funde quando a gente vai pensar. Né? A gente tem um sistema biológico muito mais eficiente energeticamente para chegar a conclusões. Com certeza a gente não pensa da mesma forma que a máquina. Né? Eu acho que nem pode dizer que a máquina pensa. Né? Mas eu acho que isso é irrelevante, já que ela dá o resultado. Gabriel Silveira também complementou, acredito que o senhor abordou agora no final, mas vou compartilhar aqui. Mas se um LLM não pensa de verdade, mas apenas monta as frases baseado em padrões com os quais for treinado e ainda não consegue lidar com a matemática verdadeira por conta da própria limitação da programação das máquinas atuais, que continua praticamente a mesma desde que o computador foi criado, como ela vai tomar conta de profissões intelectuais e, mais que isso, como ela vai lidar com situações novas, já que ela só consegue lidar com aquilo com o qual tenha sido treinada previamente. Não, eu concordo, o estágio atual é esse. Né? A matemática é um ponto que os LLMs ainda apanham bastante. E quando eles acertam com um esforço sobre-humano. Né? Bota ele para fazer conta simples, que você vê que ele demora mais do que o normal. E na calculadora você ia fazer muito mais rápido.
também tem o fato de que as máquinas elas não são boas para fazer matemática, elas têm erros, né? A gente estuda isso nos primeiros anos de ciência da computação, que das limitações dos chips em relação à matemática. E tem um outro fato: a própria matemática pura, ela não é tão pura, né? Como é o nome da pessoa que fez a pergunta? A pergunta é muito boa. Gabriel Silveira também. Gabriel, talvez você já conheça, mas se você não conhecer, pesquisa um autor chamado Maurice Klein. É um matemático que morreu antes do boom da inteligência artificial. Ele tem livros excelentes sobre a limitação da matemática pura, que a gente acha que a matemática é pura, né? A nossa matemática, a gente também não consegue acessar ela plenamente. Existem limitações. É como se nós fôssemos um hardware que ainda não é 100% compatível com a matemática, né? E o hardware que a gente criou é menos ainda, né? Então, essas limitações existem para a gente, existem para as máquinas. Agora, uma coisa que eu acho que é inevitável é que, por pior que sejam esses LLMs para lidar com matemática, né, mesmo que eles não melhorem estruturalmente, mesmo que a gente não tenha chips diferentes, mesmo que a computação quântica não entre no jogo e a gente continue usando a computação tradicional, o aumento da capacidade de computação vai fazer com que os LLMs acertem muito mais do que estão acertando agora. E eles não precisam ser perfeitos, né? Basta eles acertarem mais do que a gente para a gente ficar com preguiça de fazer as coisas que eles podem fazer melhor. Perfeito. Professor, de pergunta no chat, acho que é isso. Agora, o restante só elogios. Palestra excelente, tema interessantíssimo, discussão muito pertinente, muito bacana a palestra, tema muito atual. De restante, só elogios. Então, acho que só lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite. A palestra estava excelente, muito esclarecedora, o tema, né, muito instigante. E agradecer também todos que estão assistindo. Chegou uma pergunta, deixa eu verificar. Chegou alguma. Um comentário aqui da Cristiane Marcela. O advogado tem a capacidade humana e principalmente a questão de se envolver e tentar resolver os conflitos. Acredito que a IA vem para complementar e facilitar certa morosidade no âmbito da justiça. Boa, muito bem. Excelente palestra do Luiz Fernando. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutor Bernardo. Obrigada a todos que estão assistindo. Boa tarde e bom restinho de semana.